Olá, esse é o primeiro experimento do grupo 2 sobre soluções. É debate sobre solubilidade e saturação. Temos para ele um copo de água, sal de cozinha e álcool, 70% nesse caso. Primeiro se mistura sal à água. Ele se mistura porque ambos são polares. Até um máximo. Se vê já uma quantidade de sal no fundo, que não se mistura mais com a água. Esperar. Então, se adicionar álcool etílico, ele se mistura infinitamente à água e ver o que acontece. A quantidade de sal decantado aumentou, porque a ligação de hidrogênio entre o álcool e a água é mais forte do que a ligação iônica, sendo tendo preferência. E após alguns instantes, como ficou a solução, ficou ainda mais sal decantado, menos pela água. Olá, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre a crioscopia. A crioscopia é uma propriedade que determina o abaixamento da temperatura de solidificação de um solvente quando a esse solvente é adicionado um soluto não volátil. A crioscopia é uma propriedade coligativa. Isso significa que ela independe da natureza do soluto e do solvente, apenas de suas concentrações, suas quantidades, enfim. Isso também significa que essa queda de ponto de solidificação ela vai ser maior quanto maior for a concentração desse soluto nesse solvente. A gente pode tomar como exemplo a água. A água se solidifica a 0 graus Celsius. Quando a água é adicionada um soluto não volátil, ela demora mais para congelar e existe uma queda na temperatura de solidificação. Assim é necessário que a água troque mais calor para solidificar. Um exemplo prático da crioscopia é a adição de etileno glicol à água de radiadores em países frios para evitar seu congelamento. Agora a gente vai para a parte experimental. Ela consiste em 2 copos, cada um com 50 ml de água. Um dos copos eu vou colocar sal de cozinha normal, sal grosso na verdade, e no outro não. Então eu coloco primeiro nesse copo mais à esquerda sal grosso e misturo bem. E no outro copo eu deixo ele sem soluto e os 2 copos irão ao congelador. Reparem que cada copo está identificado. Foi então que depois de aproximadamente 1h30 eu tirei os copos do congelador e eu vi que o copo no qual existia apenas água, a água já estava quase congelada, não estava totalmente congelada. Contudo, o copo na qual existia a solução, a água estava 100% líquida. Boa tarde, gente. Dando continuidade ao trabalho, eu vou tratar da ebulioscopia, que é uma propriedade coligativa que está relacionada com o aumento da temperatura de ebulição de uma solução na presença de um soluto não volátil. Informalmente falando, o que acontece é que as partículas do soluto prendem mais, seguram
as partículas do solvente, dificultando a passagem do estado líquido para o gasoso da solução como um todo. Para ilustrar essa propriedade, a gente vai fazer um experimento envolvendo água e sal de cozinha, que vocês vão ver logo em seguida. Bom, gente, partindo do experimento, eu estou usando um recipiente plástico com marcação, um cronômetro, uma vasilha para levar ao forno e sal. Primeiro de tudo, a gente tem que encher o nosso recipiente plástico. Eu estou usando 400 ml de água nos dois experimentos. E agora a gente vai despejar essa água dentro da nossa vasilha que vamos levar ao forno. Bem, vamos começar a aquecer ela e vamos ligar o cronômetro, né, para a gente ver quanto tempo vai levar. Bom, passado 1 minuto e 22 segundos, algumas bolhas começam a se formar no fundo da panela. Depois de 2 minutos e 27 segundos, a gente pode ver que a água começa a ficar mais turbulenta e mais bolhas ainda se acumulam no fundo. 3 minutos e 18 segundos depois, ela já entra no estado de fervura, né? A gente pode perceber que ela já está fervendo. A gente vai botar de novo 400 ml de água na vasilha que vamos levar ao forno, mas dessa vez a gente vai botar sal também. Bom, a gente vai dar uma mexidinha para deixar tudo bem uniforme, bem homogêneo. E agora vamos levar ao fogão. 1 minuto e 40, a gente percebe que tem um certo acúmulo de bolhas no fundo da panela. Com 3 minutos e 2, a gente vê que a água já está mais turbulenta. E com 3 minutos e 38, ela já entra na fervura, ela começa a ferver mesmo. Bom, gente, como vocês viram no experimento, deu para perceber que houve um aumento da temperatura de ebulição da solução. No primeiro caso, que a gente só ferveu a água pura, a gente percebeu que ela começava a ferver em 3 minutos e 18. Mas no segundo caso, quando a gente começou a botar o sal, que é um soluto não volátil, a gente percebe que levou mais 20 segundinhos para a água chegar à temperatura de ebulição dela. Boa tarde, gente. Meu nome é Beatriz e eu vim aqui falar sobre o processo de osmose dentro do tema de soluções, né? Então, na solução, a gente tem 2 substratos, né, que seriam o solvente e o soluto. E no processo de osmose, que inclusive ocorre nas nossas células, né, nas células animais e vegetais, é o processo em que o solvente ele passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado de soluto. Então, aqui nesse exemplo, eu vou fazer com uma batata inglesa. Ela está um pouco passada já, por isso que eu estou fazendo com ela. E aí, vou cortar na metade. Vou separar ela em duas, né? E aí, numa metade, eu vou colocar sal e na outra eu vou deixar intacta. E aí, a gente vai observar com o passar do tempo que a metade que estava com sal, esse sal vai ficar com água, né? Porque a água vai passar da batata para o sal, saindo do meio de menos concentração de sal para o meio de mais concentração de sal. Então, vamos lá. E aí eu vou limpar aqui essa parte superior da batata, deixando ela mais seca possível. E ele tá seco. Coloquei uma colher aqui no buraco. Então aqui as 2 batatas. Bom, voltamos aqui. Fazem 20 minutos que eu deixei o sal dentro do buraco da batata. E ela tá bem alagada. Realmente alagada. Sal virou sal com água de batata. Não sei se dá pra ver muito bem. Bom, acho que dá pra ver os reflexos, né, em cima da parte branca. E essa aqui é a outra metade que tava sem sal. E ela tá seca. Completamente seca. Tá sem reflexo nenhum. Quer dizer, tá com um pouquinho de reflexo, mas é da batata comum, né? Mas tá seca. Ela só cozinhou nesse calor. Agora vamos estudar o experimento de tonoscopia, que é uma propriedade coligativa que estuda o abaixamento de pressão máxima de vapor de um determinado solvente em virtude da adição de um soluto não volátil
E o soluto não volátil pode ser tanto molecular quanto iônico. Nesse experimento, utilizaremos como um soluto não volátil o açúcar. Teremos o material de água, açúcar, 2 copos, 2 pratos, colher de sopa e uma caneta hidrográfica. Nos copos a gente vai botar somente água e água com açúcar. Aqui colocamos 3/4 de cada copo e preenchemos com água. No copo que vai fazer a tonoscopia, vamos colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Agora marcaremos aonde é o nível da água. E colocaremos o prato em cima para analisar com o passar do tempo. Aqui podemos verificar que esse copo aqui, que tem só água pura, está começando a diminuir, enquanto o que tem água mais o açúcar está começando a ter bolhas de ar e aumentar um pouco. Como podemos observar, o volume de água mais açúcar, ele aumenta bem pouquinho, mas aumenta, enquanto o volume de água pura diminui. Isso ocorre porque com a adição do soluto não volátil, que nesse caso é o açúcar, ele diminui a pressão de vapor. Tanto que podemos ver que tem bolinhas que são bloqueadas de subir. Isso é devido a partículas do soluto não volátil impedir o passamento das partículas de água que viram vapor. Enquanto na água pura, você não vê bolinha alguma praticamente, bem pouquinhas.